Assume essa responsabilidade, porque eu não quero não. Porque ele precisava da autorização do seu irmão para fazer. Então vamos fazer o seguinte, vamos aos anciões e vamos ver com eles como que vai ser. E quando ele tirava a sandália, oferecia e mostrava diante dos anciões, ele estava dizendo que ele estava abrindo mão de assumir a responsabilidade de Ruth e Noemi. E assim ele fez. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. E aí começa a mudar a história de Ruth. Aleluia. E também de Noemi. A Bíblia fala que Boaz é abençoado e casa com Ruth, porque ele havia feito tudo quanto a lei ordenava, que era perante os anciões, eram os que davam ordem, que concordavam, batia martelo e falava, pode casar com ela e assumir todos os seus bens. E é assim foi feito. Sabe, irmãos, o que eu acho mais lindo nesse papo? É porque essa palavra, ela parecia que a história de Noemi, até então parecia que havia um ponto final na cidade de Moab. Não podia casar, não podia gerar mais filhos porque estava velho. E não tinha como aumentar a sua genealogia. Meu Deus. A história de Noemi parecia que acabou ali. Ia morrer sozinha. Apenas 2 mulheres órfãs. Envergonhada pela sociedade de uma certa forma. Porque diz assim, saí da cidade daqui porque estava passando fome. Deus. Porque a cidade não tinha pão. Foi morrer na cidade de Moabita, uma cidade idólatra. Talvez o nome de Ruth Noemi poderia ter sido envergonhada por causa da situação, porque talvez desesperou aos olhos de muitos assim, precipitou. Foi embora porque tinha medo de morrer de fome, morreu sozinha, abandonada, envergonhada, fora da sua cidade. Volta para casa, envergonhada, 2 viúvas, sozinha, sem ninguém para amparar. Mal sabia eles que Noemi é uma mulher que ela não perdia a esperança, mesmo parecendo que a história havia acabado. Mesmo chegando tão amarga naquele lugar, tão ferida, tão abatida. Acabou a história de Noemi aqui. Só que através de todo o seu ensinamento, de todo o conhecimento que ela sabia da lei e tradição de Israel, de Belém de Judá, Noemi foi instruindo Ruth conforme fazer, para que nada saísse dos planos dela, e principalmente, eu creio, com a direção de Deus. Porque se não fosse da direção de Deus, aqui estava escrito que não era da direção de Deus. Se está escrito aqui, foi direcionado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Tem momentos na nossa vida que a gente está tão abatido, as lutas têm sido tão grandes, e mesmo assim, por um momento a gente consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia. Em nenhum momento não abre mão de ouvir a voz do Senhor. Eu aprendi algo de um tempo atrás, que quando eu fui ministrar numa igreja ali no Palmares, e eu estava passando uma luta, um vento tão grande, esse dia eu chorava, eu falava, Deus, como que eu vou ministrar? Eu estou com o coração tão quebrado, tão abatido, tão frustrado, Senhor. E o Senhor disse para mim, filho, você não está entendendo? A sua melhor essência é da dor que eu tive. Porque, irmãos, adorar o Senhor quando tudo vai muito bem é fácil. Adorar o Senhor quando tudo parece acabar até que é o negócio. Aleluia. Porque Noemi foi para aquele lugar acabada, envergonhada, humilhada e destruída. Mas teve que entender que, independente que a terra do pão possa faltar pão, tem um tempo determinado. Meu Deus. Muitas das vezes eu e você não queremos ouvir a palavra do Senhor. Muitas das vezes queremos parar na caminhada, ficar sentados e falar assim, Deus, eu vou ficar aqui quietinho, eu vou ficar só ouvindo o que o Senhor tem para falar para mim, porque eu não vou fazer mais nada. Mas eu aprendo que quando eu disse assim para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu te reconheço como o meu único e suficiente Salvador.
pode estar quebrado. Você pode estar com o coração dilacerado. Deus sempre vai enviar alguém mais do que você. Aí na hora você vai ter que ver, Deus, eu estou sangrando, mas Ele está mais. Deixa escorrer, mas eu vou pregar. Deixa sangrar, mas eu vou te adorar. Deixa sangrar, mas eu vou orar. Não vou deixar de falar do teu amor. Eu vou esquecer da minha dor, porque enquanto eu faço, o Senhor vai curando. Glória a Deus. Aleluia. Não foi diferente na vida de Noemi. Ah, missionário, mas o que tem a ver com a missão? A missão dela foi quando ela começou a orientar Ruth. Ganhou Ruth para Jesus. Glória a Deus. Pode ver, irmãos, cadê órfão na história? A história de órfão deu um ponto final ali. Ela foi embora, voltou para casa da família e acabou. Mas a história de Ruth é contada para mim e para você, para a gente entender que a partir do momento que quando reconhecemos a Cristo, não se vive a mesma história. Glória a Deus. O final é diferente, porque se Ruth tivesse voltado para casa, acabou a história dela, não ia ser contada. Mas a partir do momento que Ruth reconheceu, dizendo: o teu Deus é meu Deus, onde você morrer, eu morrerei. Está dizendo: independente de você passar, eu estou contigo. Aleluia. Na alegria, na tristeza, eu estou contigo. Glória a E não Deus. não, porque eu sei que quem garante é Deus. Ela estava reconhecendo Deus na vida dela. E a história de Noemi acaba aí? Não. A história de Ruth acaba aí? Não. E eu te provo. Mateus capítulo 1, não precisa abrir. Livro de geração de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar, Pérez e Azerá. E Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. E Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Raabe a Boaz. Boaz gerou Ruth. Ruth e a Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei de Davi. E rei de Davi gerou Salomão, que foi mulher de Deus. Glória a Deus. Irmãos, uma mulher que parecia que a história ia acabar ali mesmo. E de repente muda a trajetória através da vida de uma mulher que reconheceu o Senhor através do testemunho de Noemi. Independente de ela vacinar, Noemi, nós estamos passando isso? Não, eu poderia questionar. Mas você não é serva de Deus? E nós fomos abandonadas. Em nenhum momento ela, não, muito pelo contrário, ela reconheceu. Porque Ruth gerou Obed. Obed gerou Jessé, que é pai de Davi. E Davi gerou Salomão. Alguém que não era para ser nada. Meu Deus! Teve a sua geração sentada na cadeira. Oh, aleluia. Glória a Deus. A sua descendência foi diferente. Foi mudada através da sua vida.